alunos do G10. Eu sou Arthur Mendes e hoje falarei sobre a Antiguidade Oriental e quais são as influências dos povos que nela viviam na sociedade contemporânea, a influência dos povos greco-romanos no nosso dia a dia e também sobre o colonialismo e sua relação com a Europa, do século XVI ao século XVIII. Antes, mas não menos importante, o que é a Antiguidade Oriental? A Antiguidade Oriental pode ser definida como a união das civilizações localizadas no Oriente Médio. Elas viviam em torno de locais com boa qualidade de terra e fontes de água, por isso recebeu a denominação de crescente fértil, e nessa região havia muito investimento em agricultura e pecuária. Na civilização oriental, os povos que tiveram mais impacto são os egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios e persas. A seguir, serão apresentados os legados de cada um desses povos para o Ocidente. Egípcios. Os egípcios tiveram variadas contribuições para o Ocidente, tais como medicina. O desenvolvimento da medicina no Egito ocorreu substancialmente pela quebra do mito de que ao violar o corpo, sua alma escaparia. No processo físico e químico da mumificação, eles precisavam abrir os corpos e retirar os órgãos, com exceção do coração, pois eles acreditavam que no coração havia a emoção das pessoas, por isso que eles não tiravam o coração ao realizar a mumificação. Isso promoveu muitos avanços no campo da medicina. Como exemplo, é possível citar o uso dos anestésicos, que era frequente. Eles induziam parte do corpo a adormecer com a utilização de uma mistura de pó de mármore e vinagre, e também de sedativos, à base de opiáceos. Eles ainda dominavam também as práticas de amputação de membros, cauterização e usos de pontos para fechar incisões. Calendário. A criação de calendários foi extremamente importante para os egípcios, pois eles inventaram o calendário como uma forma de sua sobrevivência, já que era preciso saber os períodos em que o Nilo tinha inundação para prevenir a perda de plantações. O calendário criado por essa civilização foi um sistema baseado na agricultura, separado em 3 fases: inundação, crescimento e colheita. Cada uma tinha 4 meses com 30 dias cada, totalizando 360 dias. Mesopotâmia. A civilização mesopotâmica chama-se berço da humanidade devido às diversas contribuições que tem para o mundo, dentre as quais a evolução das técnicas de agricultura e irrigação, já que a agricultura exige uma certa quantidade de água para manter as plantas vivas e nem sempre as chuvas são regulares. Por isso foram criados canais de irrigação para aproveitar as águas do rio Tigre e Eufrates. Criação da escrita, pois a primeira forma de escrita conhecida na história foi criada na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, e foi a partir dela que foi criada a Epopeia de Gilgamesh, primeiro livro conhecido na história. Lei e justiça. Os códigos de leis mais antigos conhecidos foram criados na Mesopotâmia. Código Ur-Nammu e Código Lipit-Ishtar tratam de assuntos como leis de casamento, empréstimos, educação, dentre outros assuntos. São mais antigos até mesmo do que o próprio Código de Hammurabi, que por muito tempo foi considerado o mais antigo código já escrito na história da humanidade. Hebreus. Os hebreus ajudaram e muito na evolução das religiões do mundo, pois foram eles que criaram a adoção do monoteísmo, com a criação de religiões como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, já que muitos outros povos da região, como os filisteus e os fenícios, eles eram politeístas. Fenícios. Os fenícios, devido ao fato de serem exímios comerciantes, revolucionaram a navegação. E uma de suas maiores contribuições foi, sem dúvidas, a criação de um alfabeto, composto por 22 letras, que passou a ser utilizado por gregos e romanos, que aprimoraram-no e transformaram-no na matriz da escrita atual. Persas. Além das inovações administrativas, os persas se notabilizaram pelas suas artes, com suas esculturas decorativas e a arquitetura monumental de seus palácios e jardins. Na religião, desenvolveram o zoroastrismo, pautado em concepções religiosas do bem e do mal, e cujos pecados seriam salvos quando viesse o Messias. Legado greco-romano.
As civilizações grega e romana tiveram muitos legados para a sociedade contemporânea. E dos legados da civilização grega é possível citar filosofia. A filosofia, como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga e seu pai é considerado o filósofo Sócrates, mas não teve só Sócrates como filósofo, teve também Platão, Aristóteles e muitos outros. Mitologia. A mitologia grega exerce grande influência no cotidiano porque existem muitas obras literárias e adaptações cinematográficas que são vendidas em larga escala no planeta e que arrecadam bastante dinheiro. Temos também os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, como conhecemos, surgiram na Grécia Antiga, por volta de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade estavam associados a rituais religiosos e prestavam homenagens a deuses gregos, como Zeus. Matemática e geometria. Na matemática e geometria, como conhecemos hoje, existem muitos teoremas que são bastante utilizados que foram criados na Grécia Antiga, como, por exemplo, temos o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales, que foram criados por matemáticos gregos. Arquitetura. A Grécia Antiga revolucionou a arquitetura no seguinte aspecto. Havia muita construção de templos, construções como teatros, estádios, e muitas dessas construções tinham a finalidade de prestar homenagens a seus deuses. E para isso existiam ordens arquitetônicas como dóricos, jônicos e coríntios, e eles prezavam muito pela harmonia, pela beleza e pela proporção das suas construções. Temos também o teatro. O teatro na Grécia Antiga deu-se inicialmente pela prestação de homenagens ao deus Dioniso, que era o deus das festas e o deus do vinho. E para isso, houve a criação dos gêneros tragédia e do gênero comédia. E esses gêneros são muito utilizados no teatro contemporâneo. Já como revoluções por parte da civilização romana na sociedade contemporânea, nós temos o latim, porque durante o Império Romano, o idioma oficial era o latim, e esse idioma influenciou e muito a matriz linguística da atualidade. Como idiomas derivados do latim temos a língua portuguesa, língua espanhola, italiana, francesa, dentre outras. Nós temos também o cristianismo, e não é à toa que o nome da igreja cristã, de uma das igrejas cristãs mais seguidas no mundo, é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a origem dessa igreja se deu na Roma Antiga, e como influência também nós temos o direito, porque o direito romano influenciou muito as principais constituições do planeta e também influenciou a Constituição de 1988 do Brasil. Agora falarei sobre o colonialismo dos séculos XV e XVI e o neocolonialismo do século XIX, comparando-os e explicando quais são as principais diferenças entre um e outro. No colonialismo dos séculos XV e XVI, os países colonizadores foram Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França, e as áreas colonizadas, América e África. O colonialismo foi patrocinado pela burguesia mercantilista e motivado pela busca de uma saída para a crise de crescimento da economia, pela busca de matérias-primas, de mercadorias tropicais comercializáveis e de produtos alimentícios, além da busca de metais preciosos para aliviar a falta de moedas e alto preço daqueles metais, venda de produtos manufaturados das metrópoles e também pela difusão dos ensinamentos cristãos, pois os europeus queriam ensinar aos povos que não sabiam do cristianismo o cristianismo. Por isso que houve os jesuítas aqui no Brasil. Eles catequizavam os indígenas. E como consequências do colonialismo, nós tivemos a difusão da cultura e do cristianismo em outros continentes, a concentração de metais preciosos na Europa Ocidental, uma vez que a Europa não é tão rica em recursos quanto o continente americano. E os europeus precisavam de metais para sua industrialização. Por isso, eles colonizaram as Américas e a África e buscaram metais para sua produção. Descoberta de novas espécies vegetais, do eixo da atividade comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, extermínio de povos indígenas,
destruição de sociedades indígenas e o saque de suas riquezas. Sobre o neocolonialismo, ocorrido na segunda metade do século XIX, teve como áreas colonizadas a África, a Ásia e a Oceania, motivada pelos capitalistas da indústria e das finanças, e pela busca de fontes de energia e matérias-primas para a indústria, já que naquele período havia a consolidação da segunda revolução industrial, conquista de novos mercados para produtos industrializados e busca de espaço para investir capitais e conseguir lucros. Esse processo teve como consequências a europeização do mundo, construção de portos, vias férreas e novas estruturas de comunicação nas regiões colonizadas e a ampliação do mercado para produtos europeus. E além da consolidação da segunda fase da Revolução Industrial e surgimento de movimentos nacionalistas em vários países neocolonizados.